Agora temos aqui uma questãozinha que caiu no Colégio Militar de Salvador em 2013. Parece um marcador, um mostrador de relógio de energia elétrica, né? Quer dizer, pelo menos antigamente eles eram todos assim. Vamos ver o que o enunciado fala. A figura abaixo ilustra o painel de um contador colocado no final do processo de produção de uma indústria e que fornece a quantidade de peças produzidas até o momento. Quer dizer, ele vai contando, né? Uma peça passou por aqui, 2, 3, 4, para não ficar uma pessoa lá contando, deve ter lá alguma coisa na esteira de produção que vai aumentando esse contador de 1 em 1. O primeiro relógio à esquerda, da esquerda para a direita, marca a dezena de milhar. O segundo marca o milhar. E assim sucessivamente, quer dizer, aqui é centena, dezena, unidade. Os ponteiros giram sempre no sentido crescente do algarismo mostrador. O painel ilustrado abaixo representa um número. Que número que está marcando aqui? Isso lembra muito o relógio de marcar tempo, né? Só que tem uma diferençazinha aqui. É a sequência dos números. Aliás, tem duas diferenças. Uma diferença é que ele conta de 10 em 10. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele marca um dígito de 0 a 9 aqui. E claro que ele está contando números do sistema decimal, né? Esse é um problema de sistema decimal. A outra diferença é o sentido que esses ponteiros giram. Esse aqui a gente vê que ele gira, aumenta nesse sentido, daqui para lá. Esse aqui ele já está ao contrário. Como é que pode, né? Quando eu olhei isso aqui pela primeira vez eu fiquei espantado. Pô, o relógio está invertido, que coisa estranha. 0, 1, 2, 3, quer dizer, esse ponteiro gira para cá. Esse aqui, os números crescem nesse sentido. Esse aqui, os números crescem nesse sentido. E esse aqui, os números crescem nesse sentido. Antigamente, quando eu era criança, todos os medidores de energia elétrica, que o pessoal chama de relógio, para medir a luz, né? Eles tinham esse negócio aqui e tem essa história de girar para um lado e girar para o outro. Por que eles giram em sentidos contrários, cada um por um lado? É que lá dentro tem umas engrenagens. É um negócio mais ou menos assim. Se você olhar de lado, você tem uma engrenagem maior aqui e aqui você tem uma engrenagem menor. E essa aqui, ela tem menos dentes, que a gente chama, do que essa de cima. Tem mais. Essa tem 10 vezes mais que essa. O próximo relógio, quer dizer, a próxima engrenagem que tem, ela tá assim, ó. Ela tá assim. Aqui tem um ponteirinho girando e aqui tem outro ponteirinho girando aqui. Então, quando esse aqui dá uma volta, esse aqui vai dar 1/10 de volta, porque ele está ligado numa engrenagem menor, uma engrenagem 10 vezes menor. Essa precisa dar 10 voltas para essa aqui dar uma volta. E graças a esse efeito, existe essa questão deles girarem em sentidos contrários. Por isso que é um para lá e um para cá. No relógio comum de marcar tempo não tem nada disso, né? Mas nesse tipo de relógio é assim. Mas o que importa é que para saber o número você tem que olhar o que o ponteirinho está marcando. E aqui você vai ficar na dúvida. Está entre o 2 e o 3. Então qual é o número que está marcando? 2 ou 3? Da mesma forma como a gente usa para ver hora, a gente olha o número menor. Isso aqui representa 2 e alguma coisa. Ou seja, está entre 200 e 300. Aliás, está entre 20 mil e 30 mil. Né? Então você vai olhar sempre para o menor. Então esse aqui está entre o 2 e o 3, o menor é o 2. Esse aqui, o ponteirinho está entre o 4 e o 5, o menor é o 4. Esse aqui, o ponteirinho está entre o 8 e o 9, o menor é o 8. Esse aqui está entre o 5 e o 6, o menor é o 5. Esse aqui está exatamente em cima do 4. Então qual é o número que ele está marcando? Aqui 2. Aqui 4. Aqui está entre 8 e 9, então é 8. Aqui está entre 5 e 6 é 5. E aqui está em cima do 4.
Então tá marcando 24.854. 24.854, resposta certa, letra C. Agora temos um probleminha que caiu no Colégio Militar de Brasília em 2012. E aqui a historinha que a gente tem que ler e entender o que está se passando. Dona Eliane comprou 120 balas. Esse número deve ser importante, 120. Comprou 120 balas, já vai começar a falar de bala, quer dizer, já vai incentivar as crianças a se encherem de bala. Depois engorda e fica reclamando. Olha, e logo 120, cara, é muita bala. Mas vamos ver aqui. Comprou 120 balas e guardou dentro de um baleiro. Sorrateiramente, ó, e ainda incentivando as crianças a fazerem besteira, ó. Sorrateiramente, o seu netinho, Bruno, pegou a metade, e logo a metade, cara. O cara tem 2 irmãos e ele pega a metade pra ele. Vamos botar aqui, Bruno B. O Bruno fez o seguinte, ele pegou a metade. Então vamos colocar aqui o seguinte, Bruno ficou com 60, ele pegou a metade disso. E restaram 60 no baleiro, tá? Bruno fez isso aqui. 60 estão lá com o Bruno e ele guardou em um esconderijo. Olha o safado, cara. Ele escondeu para os irmãos não pegarem. Depois reclama que as crianças fazem besteira, hein? Ensinando a criança a fazer besteira. Tudo bem. Lucas fez a mesma coisa, tá? Tudo é farinha do mesmo saco. Esse aqui fez a mesma coisa. O Lucas fez a mesma coisa que o irmão Bruno, com as balas que encontrou no baleiro. Ou seja, esse segundo irmão, que é o Lucas, ele chegou lá no baleiro, tinha 60 balas. Ele fez a mesma coisa, pegou a metade para ele, escondeu, guardou 30 e deixou o resto lá, deixou a metade. Caramba, isso, onde é que isso aqui vai acabar? Muito bem. Logo em seguida, Caio, o menor dos 3, o menorzinho sempre se dá mal, né? Pegou menos balas. O menor dos 3 fez o mesmo que seu irmão Lucas com as balas que restam. Ou seja, esse Caio, ele chegou lá, encontrou 30, feliz da vida, pegou a metade para ele. Metade de 30 são 15, ele guardou 15 e deixou 15 lá. Legal. Ok. O que aconteceu disso? Dona Elaine chegou... Desculpe, quando Dona Elaine notou, só havia 15 balas no baleiro. Realmente, claro, sobraram 15. Chamou os 3 netinhos, deu uma bronca. Não, o que ela fez? Chamou os 3 netinhos e distribuiu igualmente as 15 balas que restaram. Tá vendo? Depois reclama que criança faz besteira. A culpa é dos pais. Olha só, ela em vez de chegar e dar uma bronca, quem foi que pegou as balas também aqui? Não, ela vai lá e deu os 15, dividiu em partes iguais para os netinhos, tão lindos. Tá? Então chamou os 3 netinhos e distribuiu igualmente as 15 balas que restaram. Então, distribuiu igualmente, então ela pegou e deu 5 para cada um, né? Então esse aqui vai ficar com mais 5. Do resto, né, que sobrou lá, vai ficar com mais 5 e vai aqui com mais 5. Esse cara aqui vai ficar com 65 balas, quer dizer, as 60 que ele já tinha surrupiado e escondido e mais 5 que sobraram que ele ganhou. Esse aqui vai ficar com 35 e esse aqui com 20. Vamos botar isso aqui, pode ser que esse número seja outro. Ficou com 65, ficou com 35, ficou com 20. O menor sempre se dá mal. O que ele está perguntando? A quantidade total pegou, mas ganhou de balas que Caio ficou, que é o menorzinho, é representada pela expressão. Então tem que fazer a continha aqui. Você pode ou ver qual dessas expressões aqui dá como resultado 20, né? Ou então você pode ir pela lógica. Olha só, resultado 20. O que tem de matemática desse problema? É que você tem que saber a ordem das operações, né? Aqui você tem divisão e soma. Você sabe que você tem que fazer primeiro a divisão, depois a soma. Essa divisão é feita antes, essa divisão é feita antes. Por último faz a soma. Então a letra A
Isso aqui vai dar 120 dividido por 2, 60, mais 15 dividido por 3, que é 5. Né? Isso aqui é a quantidade de balas que o irmão mais velho ficou, né? Ele quer saber o Caio, o irmão mais novo. Então eu vou olhar, eu vou encontrar ele direto aqui, ó. Achei aqui, ó. 30 dividido por 3, não, não é por 3 não. Aqui, achei o cara, ó. 30 dividido por 2. 30 dividido por 2, que é 15. Mais 15 dividido por 3, que é 3, ó. 15, desculpe, 15 dividido por 3 é 5. Presta atenção. 15 dividido por 3 é 5, então 20. Então realmente isso aqui é a quantidade de balas que o irmão mais novo, Caio, ficou. Que é 15, que é isso aqui. Que é metade das balas que tinham lá, ele pegou. E mais as 5 que ele ganhou, que a dona Elaine distribuiu graciosamente as 15 que restaram. Tá? Então nós temos aqui a resposta certa, letra D. E vocês fiquem felizes aí com essas balas todas. Agora uma questão que caiu na prova do Colégio Militar de Juiz de Fora 2012. Caramba, botou um desenho aqui grande. Quase não sobrou espaço para a gente escrever nada em volta. Vamos olhar aqui o que ele está falando. Consumo médio diário de água por pessoa no mundo. Canadense consome diariamente 500 litros. Vou escrever aqui para facilitar. Uma média de 500 litros por dia. Norte-americano, ele consome diariamente uma média de 350 litros. O pessoal gasta água, hein? Japonês gasta diariamente uma média de 350 litros. 350 litros. O europeu, ele gasta diariamente 200 litros. 200. O brasileiro tá com água só até a canela, ó. O brasileiro gasta diariamente uma média de 150 litros. E o pessoal da África, da região subsaariana, gasta de 10 a 20 litros por dia. 10 a 20 litros por dia. A região subsaariana, ou seja, na parte da África onde tem as savanas, as florestas, selvas, né? Porque na região do Saara gasta menos ainda. Nossa. E ele colocou aqui 4 opções para você dizer qual é a afirmativa correta. Então você tem que testar cada uma delas, né? Vamos ver aqui. Primeira alternativa: o consumo médio diário de água do canadense é igual a 2,5 vezes o do europeu. Canadense gasta 500. Europeu gasta diariamente 200. Isso aqui é 2,5 vezes isso? Tá certo essa conta? Se você pegar esse número 500 e dividir por esse número, você vai encontrar quantas vezes a mais esse consome do que esse. Então vou fazer a continha aqui nesse espacinho que eu tenho. Espero que dê para fazer a conta aqui. Eu vou dividir 500 por 200. Já viu quanto é que vai dar isso, né? Me permite fazer uma outra conta? Eu posso dividir por 100 aqui, eu posso dividir por 100 aqui. Você sabe que uma divisão não se altera quando você divide ou multiplica o dividendo e o divisor pelo mesmo número. Então, na verdade, você tem que fazer 5 dividido por 2, que isso aqui vai dar 2,5. Então, o consumo médio diário de água de um canadense é 2,5 vezes o do europeu. Que sorte, já de cara eu peguei a resposta correta. Mas vamos conferir as outras, só já que a gente está estudando, isso aqui é só para exercitar, vamos ver se está certo. O consumo médio diário de água do japonês é 2,5 vezes o brasileiro. Japonês, 350. Brasileiro, 150. Olha, 250 se você dividir, 350. Se você dividir por 150, isso aqui não vai dar 2,5, tá? Se você fizer essa conta aqui,
vamos tirar os zeros, 35 por 15 vão dar 2, resto 5, 50 dividido por 15, aqui tem uma vírgula, 50 por 15 são 3, resto 5, então vai dar 2,3 e uns quebrados, tá? Não é 2,5 vezes, é 2,3 algum quebrado. Então essa opção B está errada. Um canadense consome exatamente 50 vezes a quantidade de água do africano da região subsaariana. Olha só, depende. Ele não falou a quantidade exata de água consumida por um africano da região subsaariana. É de 10 a 20 litros. Se fosse exatamente 10, daria exatamente 50 vezes, porque 500 é 50 vezes mais que 10. 50 vezes 10. Agora, se fosse 20, aí não daria 50 vezes, daria 25 vezes. Ou seja, você não pode chamar isso de exatamente, só se fosse o valor cravado. Então, não é 50 vezes, é de 25 a 50 vezes. Ou seja, não é a mesma coisa que exatamente 50. Então, a letra C está errada também. O consumo médio diário de água de um africano da região subsaariana é 30 vezes menor que o do brasileiro. Olha, o brasileiro está aqui, ele consome 150, se fosse 30 vezes, você dividir 150 por 30, dá quanto? 150 por 30. 150 dividido por 30 dá 5 vezes, né? E ele está falando aqui que é 30 vezes menor, então... Epa, fiz uma conta errada aqui. O consumo médio diário de água de um africano da região subsaariana é 30 vezes menor que o do brasileiro. Olha, o brasileiro é 150. Se você pegasse 150, fosse fazer 30 vezes menor, vamos dividir isso aqui por 30 para ver quanto é que dá. Daria 5 litros por dia. Mas ele não consome 5 litros por dia, ele consome de 10 a 20. Então não é isso aqui está errado. Não é 5, então essa aqui também está errada. Então, realmente, a resposta certa para essa questão é a letra A. A próxima questão caiu na prova do Colégio Militar de Curitiba 2013. Vamos ver o enunciado. A sequência de números 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45 tem uma regra de formação. Tem uma regra? Você que está dizendo isso. A gente ainda tem que enxergar essa regra de formação. O próximo número depois do 45 Então veja bem. É relativamente comum esse tipo de questão de sequência. Essa sequência desse problema é uma sucessão de números. Então, são 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45. Cuidado para não copiar errado, senão você erra a questão. Ó, vou dar um exemplo de sequência de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pontinho, pontinho, pontinho. Qual é a lei de formação dessa sequência? 1, 2, 3, 4, qual é? Vai sempre somando 1, né? A diferença de um para o próximo é sempre 1. Agora, isso aqui é uma outra sequência que você não vai somando 1. Você vai somando... Ó, aqui, de 1 para 3, eu somei 2. 1 mais 2 dá 3, né? De 3 para 6 eu somei 3. Então não somou a mesma coisa, né? Mas de 6 para 10 eu somei 4. De 10 para 15 eu somei 5. Então parece que cada número é equivalente ao número anterior mais uma diferença. E essa diferença vai aumentando cada vez mais. Ó, de 15 para 21 a diferença é 6. De 21 para 28 a diferença é 7. 28 para 36 a diferença é 8. De 36 para 45 a diferença é 9. O próximo número vai ter qual diferença? 10. Já que essa diferença vai aumentando de 1 em 1. Então, para eu encontrar o próximo número, eu vou pegar o 45 e vou jogar essa diferença aqui, que é 10.
Então isso aqui dá 55. Isso aqui, pessoal, é pura sorte, tá? Às vezes você tem sequências que tem uma diferença constante, vai aumentando o valor constante. Às vezes vai dobrando. Um é o dobro do outro, tipo 1, 2, 4, 8, 16, 32, vai dobrando. Às vezes eles somam um valor que muda. Às vezes são essas diferenças que mudam. Aí é pior ainda. Mas aqui a gente deu sorte que a gente identificou facilmente qual é a lei de formação dessa sequência. Ou seja, as diferenças vão aumentando de maneira uniforme. Então eu descobri aqui, graças a isso, que o próximo número da sequência é 55, resposta certa, letra D. Agora uma questão que caiu no Colégio Militar de Fortaleza 2013. Vamos ler aqui o enunciado. Um aluno realizou sucessivas operações básicas de matemática. Multiplicou o número 36 vai ser útil. Multiplicou o número 36 por 18. Certo, multipliquei por 18. Depois multiplicou esse produto por 4. Então, multiplicou esse produto por 4. E dividiu esse resultado por 6. Ô meu filho, decide, você quer multiplicar ou quer dividir? Agora está dividindo, né? Dividiu esse resultado aqui por 6. Em seguida, o quociente... O que é quociente? É o resultado, né, que ele tem. O quociente foi dividido por 12. Então, dividido por 12. O número obtido após todas essas operações é... Olha só. Preste atenção. Esse problema eu não resolvi ainda, mas pode ter uma pegadinha nele. Por que que você tem esse negócio de quociente? Então isso chama atenção sobre um detalhe. Talvez você tenha aqui uma divisão que não é exata. Uma divisão não exata vai dar um resto. E esse quociente você pode pensar que uma coisa é outra. Eu vou fazer por dois caminhos aqui. O primeiro caminho sempre dá certo, que é o caminho mais trabalhoso. Depois eu vou fazer por um caminho rápido, mas que nem sempre vai dar certo, porque tem esse problema do resto, tá? Olha aqui. Eu vou fazer essas operações na ordem que o problema está falando. Primeiro eu vou calcular 36 vezes 18. Vamos fazer essa continha? 648. Esse resultado aqui, dessa multiplicação, 648. Agora eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 4. 2.592. Agora eu vou pegar esse resultado e vou dividir por 6. 432. E finalmente vou pegar aqui, bom que deu resto zero aqui, né? Eu tava com medo que desse um resto diferente de zero, e aí esse quociente ia ser, não seria 432, seria 431, e aí você ia gerar restos nessas divisões. Vamos fazer a última conta agora, pegar o 432 e dividir por 12. Então, no fim das contas, a gente encontrou isso aqui, ó. 36, resto zero. Então, o resultado dessa conta deu 36. 36 está aqui, ó, letra A. Muito bem. Deu um pouco de trabalho, né? Tinha que fazer um monte de conta. Mas, veja bem, eu vou mostrar um método de fazer isso que funciona nesse tipo de problema, a menos que você tenha números diferentes aqui. Observe que os números que eu multipliquei por 8, depois multipliquei por 18, depois por 4, depois dividi por 6. Olha, se você multiplicou
Por 18 por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 72. Aí se você pega esse resultado e divide por 6, o 72 dá para dividir por 6, então você não vai ter resto aqui. E esse 2 aqui também, porque 72 por 6 dá 12. Então, quando esses números aqui, muitas vezes quando você faz essas multiplicações e divisões, esses números todos cortam. E você fica com números que são múltiplos do teu número original. Tipo o dobro, o triplo do número original. Mas vai depender muito desses fatores que você usa aqui para multiplicar e para dividir. Mas às vezes você tem nesse meio uma divisão com o resto e você pode se dar mal. A resposta é 36. Esse aqui é o caminho trabalhoso que dá certo sempre. O caminho mais rápido é o seguinte. Você pegou o número 36. Aí você multiplicou isso aqui por 18. E depois multiplicou por 4. Então, equivale a você multiplicar o 36 por isso aqui. 18 vezes 4, que é 72. Eu posso fazer essa multiplicação primeiro e depois multiplicar por isso. Mas o problema original falou para você primeiro multiplicar por 18 e depois multiplicar por 4. Eu posso fazer de trás para frente? Quer dizer, eu posso primeiro multiplicar aqui para depois multiplicar aqui? Posso, por causa da propriedade, tem uma propriedade da multiplicação que me garante que eu posso fazer isso. Como é que se chama? Propriedade associativa. Diz que quando você vai fazer A vezes B vezes C, tanto faz você primeiro multiplicar A por B e depois multiplicar o resultado por C, tanto faz isso ou você fazer isso, A vezes B vezes C, você pode primeiro multiplicar esses dois para depois multiplicar o resultado por isso, tá? Então, quando você multiplicou por 18 e multiplicou por 4, no fim das contas, equivale a você multiplicar por isso, por 18 vezes 4, que é 72. Opa, já escrevi errado. 36 vezes 72. No fim das contas, você foi isso. Aí o problema manda você dividir isso aqui por 6. Quando você vai dividir um produto por alguém, você, se quiser, você pode fazer o produto e depois dividir por esse alguém, ou você pode escolher um desses fatores, um só, tá? E dividir. Então eu posso escolher o 72 e dividir por 6. Então isso aqui vai dar 36 vezes, quanto é 72 dividido por 6? 12. Depois disso, o problema manda você dividir por 12. Então, tanto faz você multiplicar por 12 e depois dividir por 12, quanto você fazer 12 dividido por 12, que dá 1. Então, vai ficar 36 vezes 1, que é 36. Que é exatamente a resposta do problema, né? Então, tem dois caminhos. Agora, esse caminho aqui, ele funciona 100% se você puder trabalhar com frações, com números racionais. Isso aqui é certinho. Agora, quando você está trabalhando com números inteiros, que você tem quociente, resto, aí essas divisões, você pode ter que considerar a divisão com o resto e aí você vai ficar com valores diferentes. De qualquer forma, essa é a resposta do problema. Eu acho que o formulador da questão, ele queria que você fizesse ou de um jeito ou do outro, né? Esse aqui demora mais um pouquinho, tem que fazer mais conta, mas a resposta é a mesma, tá aqui 36, tá? Agora uma questão que caiu no Colégio Militar de Manaus 2012. Souza escreveu em seu diário a sucessão de números naturais de 300 a 2014. Dá para imaginar que uma pessoa em sã consciência vai pegar o seu diário e escrever lá 300, 301, 302, 300. Ele queria se autoflagelar. Escreva como castigo os números de 300 a 2014. Não é possível, o cara é masoquista. Então ele escreveu lá no seu diário 300, 301. Eu vou botar um em cima do outro que fica mais fácil de analisar o problema. 300, 301, 302... Chegou até 999, continua 1000, 1001, 1002, 1003, até 2014. Eu não sou masoquista, só vou escrever isso aqui. Ele quer saber quantos algarismos ele escreveu. Ó, muito fácil.
você escreveu números de 3 algarismos e números de 4 algarismos. Então você tem que saber quantos números tem aqui e multiplicar por 3, porque são 3 algarismos cada um. E tem que saber quantos números tem aqui e multiplicar por 4, que cada um tem 4 algarismos, tá? E aqui você tem que lembrar, nunca esqueça disso, por favor. Quando você vai calcular quantos números tem de tanto até tanto, qual é a conta que você faz? Você pega esse, subtrai esse. O que mais? Soma 1. Porque quando você faz esse menos esse, você está contando quanto tem entre eles. Ou seja, você não estaria contando com 300. Fazendo isso menos isso, você encontrar esses aqui, o 301, 312, até esse. Ficou faltando um, que é esse número 300. Então, quando você calcula quanto tem de tanto a tanto, você faz a diferença e soma 1 no final. É a mesma coisa, quantos números tem de 4 a 8? Aí você vai lá, de 4 a 8, você faz 8 menos 4? Não, calma aí. Ó, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 5. Tá? Então, quando você simplesmente subtrai, fica faltando 1. O menor número fica de fora dessa conta. Então, você tem que somar 1 sempre no final. Quando faz. Quando, às vezes o problema fala inclusive ou exclusive. Quando ele não fala nada, é isso aqui, tá? Ele escreveu o número 300, escreveu 301 e ele escreveu o 2014. Então, é inclusive, tá contando esses dois aqui. Nesse caso aqui, eu tenho 999 menos 300, mais 1, quanto é que dá isso? Isso aqui dá 700, né? Você pode fazer assim que se quiser, 999 mais 1 dá 1000. 1000 menos 300 são 700. Então tem 700 números aqui. Aqui é a mesma coisa, vamos fazer essa conta. Quantos números tem aqui nessa faixa? De 2014, entre 1000 e 2014. Você faz esse menos esse mais 1. Então você vai fazer 2014 menos 1000. Mais 1. 2014 menos 1000 dá 1014. 1014 mais 1 dá 1015. Tá certo? Então isso aqui eu tenho 1015 números de 4 algarismos. Agora, para contar o número total de algarismos, eu vou pegar esse número aqui e multiplicar por 3, que são 3 algarismos. E esse aqui eu vou multiplicar por 4 e somar o resultado. Quanto é que dá isso aqui? Vamos fazer com uma cor diferente. Vou usar laranja, que eu não usei ainda. Olha, aqui vai dar 2100. 2100. Isso aqui vai dar 4060. 4060. Então eu tenho 2100 algarismos. Eu usei para escrever de 300 a 999. E eu precisei de 4060 algarismos para escrever de 1000 a 2014. Quanto é que dá o total de algarismos? Soma isso com isso. Vou somar 2100 com 4060. Isso aqui vai dar 0616. 6160. Resposta certa, letra B. Agora uma questão de geometria, que legal, hein? Uma questão de geometria que caiu na prova do Colégio Militar de Porto Alegre 2013. Ao observar o quadrilátero abaixo, com suas diagonais traçadas, Vinícius contou todos os triângulos que enxergou. Então Vinícius contou um total de quantos triângulos? A pessoa que faz isso aqui sem pensar vai falar, tem 4 triângulos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4. Não, mas tá errado. Bom, primeira coisa que você tem que pensar aqui. Isso aqui é um problema de geometria plana. Você está no plano, você não está no espaço. O que seria isso aqui no espaço? Seria um negócio parecendo com uma pirâmide. Isso aqui, aí a face lá de trás, você não enxerga ela está oculta, então a gente faz pontilhada assim, no espaço, né? Se fosse um negócio assim, parece uma pirâmide, só que é uma pirâmide de base triangular. Na verdade, isso aqui se chama tetraedro. Na geometria espacial, a gente tem que levar em conta isso, e isso cai no colégio militar. E você tem que saber o nome das figuras dos sólidos no espaço. Então, é tetraedro.
tetraedro. O tetraedro é como se fosse uma pirâmide, só que a base dela é triangular. Ele é formado por 4 triângulos. Esse triângulo, esse outro triângulo aqui, o triângulo que está embaixo, que você não enxerga, e o triângulo que está lá atrás, que você enxerga. Aí você só teria 4 triângulos aqui. Mas aqui não é nada disso de espaço. Você está no plano. Por quê? Porque ele está falando que é um quadrilátero. Quadrilátero é um polígono. Tá? Ele está pensando no plano. Então olha aqui, contou todos os triângulos que enxergou. Então realmente você está vendo aqui 4 triângulos. 4 triângulos que seriam esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo. Só que tem mais 4 triângulos aí que você está vendo também. Olha só, é aqui, ó, eu tenho mais um triângulo. É um triângulo formado pela união de 2 triângulos já existentes. É um outro triângulo, tá? Então você tem que olhar ele. Aqui você tem mais um triângulo, ó, esse. Pensou que só tinha 4 triângulos? Tem mais. Tem mais triângulo ainda aí? Tem. Na verdade tem esse aqui de cima, ó, assim. Esse. E o de baixo também. Então tem mais um triângulo aqui embaixo, assim, ó. Então, além dos 4 que você enxergou originalmente, tem mais 4 formados pela união dos outros triângulos. Tem como você juntar 3 aqui e formar um outro triângulo? Não, não tem como juntar 3. Juntando 2 dá para formar, mas juntando 3 não forma triângulo. Juntando 4 também não, que isso aqui não é um triângulo, é um quadrilátero. Então você tem 4 mais 4, total de 8 triângulos que você pode formar. Agora um probleminha que caiu no Colégio Militar de Recife 2013. Vamos olhar aqui. O camarada tá olhando para uma escada assustado. Tem uma escada no meio do caminho. Acho que ele tá com medo de passar debaixo da escada. Deve ser isso, né? Mas vamos ver o que o problema fala aqui. Pedro encontra-se no degrau do meio de uma escada do mesmo tipo da que consta na figura ao lado. Tá. Uma escada desse tipo. Esse não é o Pedro. Será que esse é o Pedro? Não. Porque o Pedro está no degrau do meio que ele falou. Ele sobe 7 degraus, depois desce 5, depois sobe 3 e sobe 6 e chega ao último degrau. Quantos degraus tem a escada? Olha só. A escada não é essa, tá? Essa aqui não pode ser. Primeiro que se você subir 7 aqui... Bom, primeiro porque não tem degrau do meio. Essa escada aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 degraus. Se ela tem 8 degraus, ele não tem um degrau do meio, né? Teria que ter um número ímpar. Será que a sombra tá certa? Vou ver se esses caras se enganaram aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa sombra aqui tá meio fajuta, hein? Tem 8 degraus, mas a sombra tem 7. O cara não prestou atenção nisso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pisou na bola, hein? Tá, a escada não é essa, é uma escada parecida com essa, porque essa aqui não tem um degrau do meio, porque ela tem um número par de degraus. Para ter um degrau do meio, tem que ter um número ímpar de degraus, né? E depois, se ele falou que sobe 7, como é que você chegar aqui vai subir 7 e a escada acabou? Se você estiver aqui no meio, se você 1, 2, 3, 4, acabou a escada. Então não é uma escada igual a essa, é uma escada desse estilo, desse tipo aqui. Então, eu vou precisar de um espaço maior para desenhar isso. Olha só, eu vou desenhar a escada aqui. Escada feia, hein? Eu vou fazer um degrau do meio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o degrau do meio aqui, sabe? Eu vou botar pontinhos, 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 pontinhos. Sabe por que eu estou fazendo assim? Primeiro porque eu já fiz o problema. Eu sei que eu só vou ter que usar os degraus para cima. Segundo que eu preciso de mais espaço para desenhar. Então eu vou desenhar o degrau do meio aqui. Eu sei que como esse é o degrau do meio, a quantidade de degraus que eu tenho para cima é igual à quantidade de degraus que eu tenho para baixo. Então eu
É só eu somar isso, mais um. E o que o problema pede é o número de degraus. Vamos ver que o problema falou aqui. Ele primeiro subiu 7 degraus. Então ele estava no degrau do meio. Você é o meio, tá? Subiu 7. Então vamos lá ver onde ele parou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal. Subiu 7, parou aqui. Tem certeza? Eu estava aqui. Subi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, subiu 7 degraus. Maravilhoso. Depois ele desceu 5. Meu filho, decide, sobe ou desce. Então, desceu 5 degraus. Então, ele estava aqui, ele desceu 5. Então, ele vai ficar aqui. Desceu 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, parou aqui. Ok, desceu 5. Em seguida, sobe mais 3. Ah, vamos fazer colorido para ficar bonito, né? Então, sobe mais 3 degraus. Então, ele parou aqui e subiu 3. 1, 2, 3. Parou aqui. Finalmente, ele sobe mais 6 e chega ao último. Vamos subir 6 daqui então. Subir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou ao último, tá certo? Eu tô aqui, subi 1, 2, 3, 4, 5, 6, subi o último. Então ele estava no meio, aí subiu 7. Depois ele desceu 5, parou nesse. Depois ele subiu 3. Depois ele subiu 6. E esse aqui é o último degrau. O problema é que é saber quantos degraus tem a escada. Vamos ver então. Ó. Aqui é o meio. Eu tenho que somar quantos degraus eu tenho do meio para cima, que vai ser igual a quantidade de degraus do meio para baixo. Quantos degraus eu tenho do meio para cima? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 do meio para cima, então se ele estava no degrau do meio, eu vou ter também 11 do meio para baixo. Qual é a quantidade total de degraus? 11 mais 1, que vai dar 23. Então a resposta do problema é: quantos degraus tem a escada? Letra D, 23 degraus. Muito bem, vamos ver agora uma questão que caiu no Colégio Militar do Rio de Janeiro 2014. Vamos ver aqui o enunciado. Arthur é muito bom em problemas matemáticos e sempre propõe desafios aos seus colegas. Dessa vez, Arthur criou uma sequência infinita de letras, juntando as palavras que formavam o nome da sua escola, Colégio Militar do Rio de Janeiro, e repetindo esse bloco de palavras infinitas vezes conforme a representação abaixo. Aqui, Colégio Militar do Rio de Janeiro, Colégio Militar do Rio de Janeiro, Colégio Militar do Rio de Janeiro, até o infinito. Ele está mostrando aqui a primeira posição, que é essa letra C, a 10ª posição, que é a letra L, a 19ª posição, que é a letra O. Tem que ver se isso aqui tá certo, né? O C é a primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é o L, tá certo? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19ª é o O, tá certo? A sequência vai até qual letra? É o O do Rio de Janeiro, né? Então 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então o O é a 28ª letra. E aí continua. Muito bem. O desafio proposto era encontrar qual é a letra que ocupa a 1000ª posição dessa sequência. Tá. A primeira coisa a ver aqui, será que o espaço em branco conta como letra? Não, né? Uma coisa é letra. Espaço em branco não conta. Ele botou um espaço em branco aqui, talvez por engano, por acidente, ou para facilitar você a ver que essa sequência termina aqui, começa aqui de novo. Além do mais, aqui ele não botou o espaço em branco, ele emendou, né? Então o espaço em branco não conta, tá? Esse C aqui já seria a 29ª e assim por diante. Para eu saber qual é a 1000ª letra, eu tenho que ver quantas vezes eu vou conseguir formar a sequência de 28 e vou ter que ver qual é o resto. Esse resto é
vai me indicar onde termina, vai terminar dentro da próxima sequência. Vamos fazer essa continha aqui, 1000 dividido por 28. Vamos ver quando é que vai dar. O importante aqui é o resto, tá? O quociente nem vai ser tão importante assim. Mas para eu achar o resto, eu tenho que saber o quociente direito. Então vamos fazer a conta. 100 dividido por 28 dá 3. 3 vezes 28 são 84. 100 menos 84 são 16. Agora eu vou abaixar o zero, 160. 160 por 28 são 5. Que vai dar 140, né? Eu tiro 140 daqui, o resto vai ser 20. Então, 100 dividido por 28 dá 35 e resto 20. Isso significa que você vai conseguir formar, até a milésima letra, você vai formar 35 sequências inteiras e vão sobrar 20 no final, né? Então, tem que ver qual é a 20ª letra de uma sequência. Vamos ver qual é. 1, 2... Ah, peraí, eu já sei que a 19ª é o O, né? Então vai ficar mais fácil de ver se a 19ª já vi que é o O, já conferi isso inclusive. Então 19 e 20 é o D. O D é a 20ª letra da sequência. Eu tenho a letra D aqui? Tenho. D é D. Que bom. Então resposta certa, a letra D. Temos aqui agora uma questão que caiu na prova do Colégio Militar de Santa Maria 2012. Vamos ver aqui uma questão sobre Olimpíadas. A prova de 10.000 metros ao redor de uma pista de 400 metros. Então você fica, o atleta fica correndo em volta de uma pista que mede 400 metros de comprimento e ele vai correndo até completar 10.000 metros. Bom, essa prova, o que tem? É uma modalidade nobre dos Jogos Olímpicos, por exigir, além de imensa capacidade aeróbica, uma inteligência especial na construção das estratégias de vitória. Legal. Numa prova como essa, um número que representa a quantidade de voltas dadas por um atleta é... Então, calma aí. Você tem uma pista. Essa pista mede 400 metros. Se você der uma volta... Você correu 400 metros. Se você der 2 voltas, você correu 800. Se você der 3 voltas, você correu 1.200. Quantas voltas eu tenho que dar? Qual é a conta que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a distância total que eu quero correr, que são 10.000 metros, e vou dividir pelo comprimento da pista, que é 400 metros. Eu tenho que fazer essa conta. 10.000 dividido por 400. Eu posso cortar 2 zeros aqui e posso cortar 2 zeros aqui. Isso vai ser o mesmo que 100 dividido por 4. Pronto, isso vai me dar o número de voltas. 100 dividido por 4 dá quanto? 25. Então, são 25 voltas que um atleta tem que dar. Vamos ver as opções aqui. Esse número é múltiplo de 2? Não, ele é ímpar. É múltiplo de 3? Não, 25 não é múltiplo de 3. Não dá para dividir por 3. Se você dividir isso aqui por 3, vai dar 24, daria para dividir por 3, mas 25 não, vai deixar resto 1. É múltiplo de 5? É múltiplo de 5. Todo número que termina com 0 ou com 5 é múltiplo de 5. Então tá certo, o número de voltas é um múltiplo de 5. Essa resposta tá certa. O número não é múltiplo de 7, que não dá para dividir por 7, não dá divisão exata. E não é múltiplo de 9, que não dá divisão exata por 9 também. Ele é múltiplo apenas de 5. Então a resposta desse problema é a letra C, múltiplo de 5.